Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai trabalhar só resoluções de problemas, tá? A gente vai trabalhar algumas questões, tá, de Enem. Muito forte. Ou seja, assim, vamos dar uma variada. Um pouco fácil, um pouco médio e um pouco difícil. Tudo bem? Então a gente vai dar aquela variada nas questões. Então vamos lá. Primeira questão. Essa primeira questão é a questão de número 13. Ela está no livro do segundo ano, Resolve Enem, na página 171. Diz o seguinte: um marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 12 centímetros e 35 centímetros. A partir desta peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos reto do quadrado coincide com o ângulo reto do triângulo. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próxima de... Temos aí 5 alternativas, pessoal. Então, quando ele está falando nessa parte que a gente vai trabalhar, tá? Com algum triângulo, retângulo, a gente tem que lembrar logo triângulo, retângulo. A gente vai lembrar que a gente vai trabalhar com trigonometria. Tudo bem? Então aí a gente já vai lembrar trigonometria, seno, cosseno, tangente. Tudo bem? Então a gente tem que sempre estar relembrando essas partes. Então vamos lá. Então olha aí. Resposta. Considerando x em centímetro, a medida do lado quadrado, né? Temos aí o triângulo retângulo. Então ele vai mostrar. Lembrando que o triângulo ele vai do ponto A ao ponto B, descendo aqui no cateto oposto, tá? E em cima, na hipotenusa, ele vai de A a C, tá? Passando pelo ponto E, que é o que a gente vai trabalhar, tá? Agora, quando vocês observam, nesse triângulo retângulo, nós temos um quadrado ali no meio, onde eu tenho 2 pontos de 90 graus, num triângulo pequeno e no quadrado. Aí o que a gente quer, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos aí o ponto D, o ponto E no quadrado, o ponto F e o ponto B, tá? Formando os 4 ângulos de 90 graus no quadrado. Porém, a altura que ele está mostrando aí do triângulo retângulo, nós temos aí um 12, certo? Que é aqueles 12 centímetros. E o comprimento aqui, ó, do cateto adjacente. Então, o meu cateto oposto é 12 centímetros. O meu cateto adjacente é quanto? 35. Então, a gente pode já começar a ver com o que a gente vai trabalhar. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, olha aí. Nós vamos de A, D e E, certo? Então, o A e o A, B e C. Caso, nós vamos ter aí de ângulo menos ângulo. Nesse caso aí, vamos observar. Nós temos aí 12 menos x dividido para 12, que é igual, né, a outra parte, x sobre 35. Então, que é esse símbolozinho aí, vamos ter a multiplicação dos extremos pelos meios. Então, vai ficar 12 vezes x, 12x. E 12 menos x vezes 35. Então, nós vamos ter aí, ó, multiplicação. 12 vezes 35, 420, menos 35x. Passando os números que tem letra para ambos os lados. Vou passar para o primeiro membro. Então, vai ficar 12x mais 35x, que é igual a 420. Somando os dois, nós vamos ter 47x, que é igual a 420. Porém, nós temos aí, ó, x é igual a 420 dividido para 47.
X é aproximadamente, não é igual, certo? É aproximadamente 8,94. Como a gente está trabalhando com proximidade, então a gente tem que observar sempre. Tem que estar um número aproximado e não igual, tudo bem? Então vamos lá. Portanto, o valor mais próximo da medida do lado quadrado é de 9 centímetros. Tudo bem? Portanto, aí a alternativa correta é a letra C. Então, pessoal, quando ele fala aí, ó, nós temos aí que o X é aproximadamente 8,94. Então, quando ele fala 8,94, lá nas alternativas, qual é das questões? Então a gente vai ver, ó, porque ele não fala, ele não mostra nas questões aí, ó, 8, tá? Alguma coisa. É 8,0, 8,5. Mas 8,89 ele não mostra. Então, mais próximo. Tudo bem? Então, por a proximidade, está mais próximo do 9. Então, a gente já vai saber a resposta qual é. É bem mais simples. Tudo bem? Então, vamos lá. Próxima questão. Questão Enem, olha, 2020, ela foi reaplicada, tá? Ela está lá no livro do segundo ano, tá? Resolva Enem na página 170. Dois atletas partem de um ponto, respectivamente, ó, P1 e P2, em duas pistas planas distintas, conforme a figura deslocando-se no sentido anti-horário até a linha de chegada, percorrendo, desta forma, a mesma distância L. Tudo bem? Ó, a mesma distância L. Os trechos retos dos finais das curvas até a linha de chegada desse percurso têm o mesmo comprimento I nas duas pistas e são tangentes aos trechos curvos, que são semicírculos de centro C. O raio do semicírculo maior é o R1 e o raio, tá, do semicírculo menor é o R2. Então vejamos aí, ó. Nós temos aí o P1, P2, o R1 e o R2. Ou seja, quando a gente fala isso, a gente vai trabalhar com algumas situações. Então observe, ele vai falar de P1, P2, R1, R2. Quando a gente fala isso aí, a gente vai falar também dos semicírculos, né? Então, lembrando que a gente vai usar aí o S1 e o S2, que vai ser os semicírculos. Tudo bem? Então, vamos lá. Sabe-se que o comprimento de um arco, né, circular é dado pelo produto de seu raio, pelo ângulo, medido em radiano, subtendido pelo arco. Nas condições apresentadas, a razão da medida do ângulo, olha aí, ó, P2 ângulo P1. Olha aí, ó, P2 ângulo C, P1, pela diferença de L menos I, é dada por. Então, quando ele fala ângulo, pessoal, é como se a gente tem que lembrar sempre naquelas aulas lá do ensino fundamental, porque trabalha muito essa parte de ângulo, tudo bem? Já na trigonometria, a gente tem que sempre estar lembrando ali, A ângulo B. Então, nós temos aí um conjunto, uma letra com o sinalzinho em cima, de ângulo, tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos aí 5 alternativas. Qual delas é a correta? Então, vamos olhar passo a passo. Sobre o setor circular, com aplicação prática da geometria plana em atividades esportivas, vamos ilustrar os arcos S1 e S2 do percurso L de cada corredor. Então, olha aí. Nós temos aí a ilustração. A ilustração no corredor, do corredor
no círculo verde e o outro do círculo vermelho. Então, nós já vamos saber que nós vamos trabalhar com algumas coisas. Por exemplo, o ângulo é a parte principal. Quem é o nosso ângulo acolá? É aquela parte vermelha lá dentro, ó. Nós vamos trabalhar com alfa. Tudo bem? Então, nós temos aí a saída e a linha de chegada. Vamos lá. Então, meu L é igual a I mais o S1. E o L é igual a I mais o S2. Logo, o S1 é igual ao S2. Sendo assim, nós vamos ter, ó, alfa vezes o R1, que é igual a alfa mais θ vezes o R2. Então, aí nós vamos ter, ó, alfa vezes o R1, que é igual a alfa vezes o R2 mais θ vezes o R2. Então, nós vamos continuando. Alfa vezes o R1 menos alfa vezes o R2, que é igual a θ vezes o R2. Então, vamos observar que sempre vai trocando. É como uma equação normal do primeiro grau, tá? Onde tem ali 2x mais 2 e na outra. Então, sempre vai colocando a numeração em ordem. É como se você lembrasse automaticamente do número que tem uma variante, tem uma variável, perdão, o número que tem uma variável. E eles estão em ambos os lados. Então, colocando tudo em ordem é o que a gente está usando aqui na trigonometria. Então, vamos lá, continuando. Nós vamos isolar agora o θ, né? θ é igual. Lembra que eu falei da equação? Então, deixa toda a numeração ali, vamos dividir toda aquela operação por R2. Então, vai ficar θ é igual a alfa vezes o R1 menos alfa vezes o R2, dividido por R2. O objetivo da questão é calcular o θ dividido por L menos I. A expressão L menos I vale o S1. Veja aí. O L é igual, né? É igual a I mais o S1. Se L menos I é igual a S1, aí, portanto, pode, né, ser tanto o S1 quanto o S2. Lembre-se que eles têm a mesma medida. Finalmente, basta dividir θ por S1. E aí nós vamos ter, ó, vamos lá, começando a operação. θ vezes o R1 menos, alfa vezes o R1 menos alfa vezes o R2 sobre R2 vezes alfa vezes o R1. E aí agora nós vamos fazer a separação, ou seja, vamos começar a colocar em ordem. Observe aquele sinal negativo lá em cima, separando, tá? Todos os lados. Então, vai ficar alfa vezes R1 sobre o mesmo valor de cima, o mesmo denominador. R2 vezes alfa vezes R1 menos, observe aquela fração lá em cima, só foi desmembrada. Alfa vezes R2 sobre o mesmo denominador, que é o R2 vezes alfa vezes R1. Nesse caso aí nós vamos ter 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Portanto, aí a minha alternativa correta é a letra C. Então, pessoal, uma questão dessa que ela parece ser difícil é nós lembrarmos das equações, tá? Uma equação do primeiro grau. Ela tem a mesma posição, porém ela só trabalhou com sinal, com símbolo. Mas é o mesmo sentido a resolução. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Uma próxima questão. Questão de número 6. Enem 2020, foi uma reaplicação. Ela está no livro do segundo ano, Resolve Enem, na página 170. Foi feita uma pesquisa sobre escolaridade dos funcionários
de uma empresa. Verificou-se que 1/4 dos homens que ali trabalham têm o ensino médio completo, enquanto 2/3 das mulheres que trabalham na mesma empresa têm o ensino médio completo, tá? Constatou-se também que entre todos os que têm o ensino médio completo, metade são homens. A fração que representa o número de funcionários, homens, em relação ao total de funcionários dessa empresa é. Então, olha aí. Nós vamos trabalhar simplesmente encontrando uma fração. Porém, ali a gente pode olhar e pode imaginar. Tudo bem? Então, vejamos aí. É uma questão bem interessante. Eu deixei ela bem escrita para vocês, tá? Eu poderia muito bem colocar simplesmente só os cálculos ali e pronto, uma coisa prática. Dá para fazer, tudo bem? Dá para a gente fazer uma resposta dessa em várias maneiras, de várias maneiras, como quer. Normalmente, como nós estamos trabalhando no pré-ENEM, estamos estudando, então não custa nada simplificar mostrando cada passo. Para quê? Para que você tenha uma ideia, uma direção. Tudo bem? Então vamos lá. Olha lá, eu deixei bem escrito para vocês. É uma questão bem interessante que envolve cálculos com números fracionários, noção de conjuntos e resolução de problemas com equação do primeiro grau. Para facilitar a compreensão do problema, vamos primeiramente definir algumas variáveis e esboçar um diagrama. Então, olha aí. Quando se fala nessa parte, é fácil simplesmente eu estar aqui na frente falando com vocês, simplesmente falar por falar. Então, não é legal. Mas deixei escrito para que vocês tenham uma direção. Lembre-se disso. Então, olha lá. Primeiro passo, eu vou dizer aqui, X é igual à quantidade de funcionários, sexo masculino. O Y, quantidade de funcionárias, sexo feminino. E X mais Y é igual a quem? A quantidade de funcionários no total. Então, ambos os sexos, os dois. O objetivo desse problema é calcular X dividido para X mais Y, certo? Então, vejamos. Então, olha aí. Eu deixei esse diagrama aí, eu deixei essa imagem bem visível para que vocês tenham uma noção. Então, do meu lado, direito, que vocês estão vendo, eu tenho aí o X. E nele eu tenho 1/4, que é o meu X aí, E no Y eu tenho 2/3. Tá bem? Então vejamos. Do enunciado, entre todos os que têm o ensino médio completo, metade são homens. Isto quer dizer que a outra metade são mulheres. Então, podemos concluir que 1/4 vezes X, Lembrando, olha aqui, 1/4 vezes X, olha aí no desenho. E 2/3 vezes Y. Então, vamos lá. 1/4 vezes X é igual a 2/3 vezes Y. Vamos isolar o X. Tudo bem? Então, vamos começar. 1/4 vezes X é igual a 2/3 Y vezes Y. X é igual a 8/3, 8/3 vezes Y. Por último, basta calcular o objetivo do problema, que é X dividido para X mais Y. Então, vamos colocar numa expressão numérica aí. Abre-se os colchetes e os parênteses. Vamos lá. 8/3 vezes Y dividido para 8/3 vezes Y mais Y.
8 sobre 3 vezes y sobre, né, que é a divisão, 11 sobre 3 vezes y. Continuando, lá embaixo. Vamos eliminando os parênteses, agora eliminamos o colchete, tá? Desculpa, eliminamos os colchetes, vamos até o finalzinho, por causa da divisão. Então vai ficar lá no terceiro. 8 sobre 3 dividido para 11 sobre 3. Ou seja, quando a divisão de fração sobre fração, a gente repete o primeiro pelo inverso do segundo. É o que vai acontecer. 8 sobre 3 vezes 3 sobre 11. E aí nós temos 8 sobre 11. Tá? Na multiplicação dos dois vai dar 8 sobre 11. Então nós temos aí, importante, portanto, que a nossa alternativa correta aí é a letra C. Pessoal, quando nós estamos falando de divisão de fração, sempre a gente tem que lembrar que quando tem duas frações, uma em cima e uma embaixo, a gente repete a primeira, a de baixo a gente inverte. Vai trocar direção, né? Só trocou. Então, a parte de baixo vai para cima e a de cima para baixo. E aí, fazemos as multiplicações. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula e outras, acesse as nossas plataformas. E até a próxima aula!